conspirações contra Neemias. E diz assim a palavra do Senhor. Aleluia. Enviei-lhes mensageiros e dizer-lhes: façam-lhe uma grande obra, de modo que não pode se ir, porque cessaria esta obra para ir convosco? Aleluia. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Deus me deu um título para essa preleitura de hoje, apesar de aqui nas escrituras está dizendo que são conspirações contra Neemias. Aleluia. Ele me deu o título como fechar as portas da legalidade. Aleluia. Falando do servo de Deus, Neemias. Como falar de Neemias muito extenso, eu vou dar uma resumida aqui para a igreja. O nome Neemias significa consolo de Deus ou aquele que conforta. E Neemias era um homem que era descendente de um povo cativo da Babilônia. Esse homem, ele fez coisas que nem grandes homens poderiam fazer. Resumidamente, esse homem, ele em 52 dias, ele restabeleceu os muros de Jerusalém e as suas portas. Isso é uma história muito resumida, porque hoje é dia de festividade. Mas o que eu quero falar de Neemias é muito simples. Ele era um homem que foi cativo, descendente cativo. Ele era servo escravizado. Ele se tornou copeiro do rei Artaxerxes e um homem de grande confiança. Naquela época era de costume que o copeiro provasse os vinhos do seu rei. Então esse homem, ele doava sua vida todo dia pelo rei, porque se alguém envenenasse o rei, quem morreria primeiro seria Neemias. Então a primeira pergunta que Deus já deixa para a igreja hoje: o que você está fazendo para o rei? Trazendo para o dia de hoje, não é o rei Artaxerxes. Senhor, vem falando comigo e com você. O que tu faz por mim no dia de hoje? E assim eu começo a falar da vida de Neemias. Um homem que conseguiu ser um copeiro, um homem de confiança. Mas um belo dia Neemias recebeu uma carta trazida por um irmão. Não muitas de boas notícias. Ele trouxe para Neemias dizendo que os muros de Jerusalém estavam cada vez mais destruídos e suas portas tinham sido queimadas. E isso para uma província, para uma cidade, era como se fosse uma desgraça, uma queda. Aleluia. Era uma fraqueza os muros de uma cidade derrubada. E o Senhor vem falando para mim e para você: como está a tua vida hoje? Está que nem os muros de Jerusalém? Naquela época, está derrubado? Mas tem solução, porque vai se levantar um Neemias para reconstruir. Esse homem nunca tinha pisado na cidade. Ele recebeu essa carta, ele ficou triste, ele ficou cabisbaixo. E o rei Artaxerxes, ele tinha intimidade com o seu copeiro, porque era um homem próximo a ele. Fora a sua parentela, a sua família, ele sabia como se lidava com esse copeiro. O copeiro era um homem de confiança do rei. Um belo dia, ele ficou entristecido, magoado, e o rei pode ver na sua aparência o que estava acontecendo. E ele foi ficando cada dia mais triste. Esse homem, ele levantou um jejum e um clamor em oração 4 meses, pedindo resposta a Deus, porque ele se sentiu compadecido, porque uma cidade natal, onde ele nunca nem tinha ido, estava destruída, e os poucos moradores desolados já não tinham mais forças, porque eles não tinham mais ninguém para receber como líder, para a percepção que existia um Deus vivo. E trazendo essa memória de
cotidiando. E o rei vendo, ele perguntou para o seu servo: o que está acontecendo? Você não é assim. E ele respondeu, depois de jejuar 4 meses e clamando com Deus. E olha a resposta que veio para Neemias. Ele respondeu: Senhor, o que aconteceu? Que minha cidade natal está toda destruída. Isso dói o meu coração e eu não consigo conter. Destruíram, queimaram os portões, a cidade está acabada, o povo está pelejando, sofrendo com toda aquela miséria, sofrendo ataques todos os dias. O rei prontamente liberou cartas para Neemias, para que ele pudesse atravessar as províncias e chegar a Jerusalém. Pois esse homem chegou lá, ele teve afronta, ele começou a reconstruir os muros, e os poucos moradores, aí você fica pensando, só quem ficou naquela cidade era gente doente, era deficiente, gente que não servia para ser escravizado, e já tinha passado mais de 1 século, e estava tudo destruído. Um homem se compadeceu com isso, depois de mais de 1 século, igreja. Mas era propósito de Deus. Em menos de meio século, com 52 dias, esse homem reergueu os muros com a ajuda dos moradores. Pensa que foi fácil? Trazendo para o dia de hoje, a gente mata o urso e o leão e ninguém sabe, só sabe quem convive com a gente dentro de casa. Tinha Gesem, tinha Tobias, tinha afronta ao dedo do tempo. Esse homem recebeu carta de afronta, chamaram ele para a armadilha, chamaram ele para descer do muro, e ele falou: não posso descer, tem uma grande obra. Numa mão ele tinha uma espada, e a outra eu posso conjecturar que ele estava com uma colher de pedreiro, assentando os muros, colocando massa. Ele tampou todas as brechas para que não passasse, ninguém visse o que estava acontecendo dentro. Mas aí que começa o mistério. Depois que você conserta as portas da sua casa, que você levanta os muros, aí começa a grande vitória. É um mistério, é dentro, não é fora. É dentro da nossa casa que começa o mistério. Igreja, eu já preguei essa palavra algumas vezes. Eu tenho várias anotações, mas Deus muda toda vez. Mas uma coisa que eu queria perguntar para vocês: Jerusalém havia 12 portas. Na cidade de Jerusalém tinham 12 portas. Oh, aleluia! Eu não posso falar uma a uma sem ler. A igreja me desculpe, mas eu preciso ler. Existia a porta do gado, a porta de Efraim, a porta oriental, as portas dos cavalos, a porta das águas, a porta da fonte, a porta do montauro. Existia a porta do vale, e existia a porta velha, e a porta do peixe, e a porta das ovelhas. 12 portas. E agora eu pergunto para a igreja: qual porta você precisa hoje? Mas pastora, eu não conheço Neemias, eu nunca li, não sei nem onde está escrito, e não posso nem concordar com você que existiam essas portas. Então essas portas estão sendo faladas lá em João 7,38 e Ezequiel 44,2. Aleluia. E a porta do gado significa sacrifício de Jesus. A porta de Efraim é o retorno do povo de Deus com abundância e bênção espiritual. A porta oriental representa a glória, frutificação e a esperança por Deus. A porta dos cavalos significa vigilância, discernimento espiritual. A porta das águas significa purificação através da palavra de Deus. A porta da fonte significa Jesus Cristo é a fonte de água viva. A porta montal representa a mesma necessidade de se purificação, de se limpar de tudo que é ruim por dentro e por fora. A porta do vale significa estar praticando e desafios e as batalhas espirituais. A porta velha representa a doutrina solidificada sobre as nossas vidas e os fundamentos da palavra. A porta do peixe é ser pescador de homens e de almas. A porta das ovelhas associada à salvação, o sacrifício de
de Jesus Cristo. E aí eu pergunto para você de novo: qual é a porta que tu está precisando hoje? Aleluia. Eu preciso de todas. Aleluia. Eu quero receber todas para minha vida. Essas portas eram muito importantes. E esse homem nem sabia o significado. Em 52 dias, um homem fez o que muitos nem ligaram. Ele passou de um servo cativo a copeiro para governador de Israel. Ele governou a província de Israel por 12 anos. E como eu falei que a mudança é dentro, além dele levantar e edificar os muros e colocar as portas no lugar, ele trouxe para a cidade e para os moradores esperança. E o que aconteceu? Para a gente concluir aqui a palavra do Senhor, no seu versículo 16 diz assim: e sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os gentios que havia em redor, nos temeram e sentiam-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera a obra. Um homem sozinho nunca ia fazer isso. Ele fez porque Deus assim quis e permitiu. E como eu falei que a obra é dentro de nossas casas, essas portas, para que o nosso entendimento seja dentro de nossas casas, para que a gente possa levantar os muros da esperança, edificar as nossas vidas na presença do Senhor. E toda a transformação que Deus vai fazer dentro da nossa casa vai resplandecer fora, porque nós temos que abundar o que Deus nos dá. Esse homem ensinou como orar de novo, ensinou que Deus vivo faz, basta ter fé. E assim fica para o dia de hoje. Basta nós termos fé que podemos reedificar nossas vidas. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra abençoada, né? Muito forte, né? Quando a pastora Lília falou de rachadura, mulher de pedreiro, eu senti lá, né? Porque quem faz a obra, né? Pedreiro que faz a obra no mundo todo, né? Aí eu senti lá: será que sou nem guia, Senhor? Eu usa, Senhor. Capacita cada vez mais. Eu já quero estar aqui nesse lugar pela minha oportunidade. Quero entregar minha oportunidade, quem é de direito, né? Pedir o meu pastor Lucas para dar a palavra, orar pelo terno, né? E pela bênção apostólica, em nome do Senhor, né? Amém. Queria agradecer ao nosso pastor Carlos, que está na frente dessa obra. Quero agradecer a cada pessoa que veio aqui, que eu conheço, que eu não conheço, a família do pastor Roger, os pastores, futuros pastores missionários, que é uma família escolhida de Deus, cada um a nossa cantora França, que a gente conhece há anos, o seu esposo, o pastor André chegou no finalzinho, mas chegou, não teve oportunidade, mas estamos cheios aqui com louvor, com a palavra, nossa pastora Lília, que eu amo ver ela pregar, ministrar, prega muito, amém? Vamos estar orando pelo término, mas antes disso, alguém teve alguma revelação, alguma coisa que quer entregar? Alguma coisa? Pastor André, pastora Lília, pastor Júnior? Eu já recebi na palavra. Aleluia. Pastor? Amém. Assim, para essa pastora aqui, Deus me mostrava que Deus estava repreendendo o câncer, tá? Porque eu via você fazendo um teste e tendo um diagnóstico do médico. Deu mudança de diagnóstico por amor à sua vida, dando livramento hoje, viu? Só tem. Amém. Alguém mais? Pastora Adriana? Pastora França é milagre de Deus. Foi curada, né, pastora França? Pastor André? Nada. Pastor Roger? Não. Amém? Vamos estar orando para terminar. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por esse culto, Pai, abençoado, Pai. Pai, que o Senhor venha receber, Pai, esse culto de ação de graça pela vida do nosso pastor Roger, pela vida do Levi, Pai. Pai, alguns moram perto, outros moram longe, Pai. Pai, que o Senhor venha levar cada um aqui em si
segurança, Pai. Pai, que o Senhor venha tomar a nossa semana, Pai, que vai ser uma semana abençoada. Venha tomar os estudos, trabalho, a família, o lar, a parentela, Pai. Pai, queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito e vai continuar fazendo na nossa vida, Pai. Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Pai, nos guia, Pai, dá direção, Pai, não deixa a gente ir para o lugar que o Senhor não quer, Pai. Nos protege, Pai, de homem sanguinário, de bala perdida, de assalto, Pai. Pai, queremos te agradecer em nome do Senhor Jesus. Faz a sua mãozinha em forma de coxa, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, todos digam. Amém. Vamos estar chamando nosso